Ele é quase uma lenda do rock and roll no Brasil. Fundou e participou de bandas antológicas como A Bolha, The Bubbles, Veludo com seu rock progressivo. E em 1977, juntamente com Dade, Armandinho, Mu, Ari Dias, fundaram a Cor do Som, gravando 10 discos com muitos e muitos sucessos. Tocou e gravou com grandes nomes da MPB como Jorge Benjor, Erasmo Carlos, Zé Ramalho, Raul Seixas, Marcos Valle, por aí vai. Gravou trilhas sonoras importantes como a Ópera do Malandro de Chico Buarque e foi professor de bateria durante 30 anos na Escola de Música Antônio Adolfo e atualmente leciona na Escola de Música Guitarra Virtual em Copacabana. Tenho o prazer de receber aqui na nossa resenha musical o meu querido Gustavo Schroeter. Querido Tavinho, tudo bom, meu queridão? Que saudade do Senhor, você é um cara maravilhoso, gosto de você pra caramba, sempre. Que bom te... Desde que a gente se conheceu no Colorado Country, Aventuras de Niteróense, adorava aqui, do Herê muito e outros bom. Lugares. Nossa, que bacana. Que bom ter Sou muito você feliz no nosso de estar com você programa aqui aqui, hoje. cara. Vamos Obrigado. trocar uma ideia aqui, saber da tua história aqui. Muito prazer. Vamos lá. Gustavo, como é que começou essa tua trajetória musical? A paixão pela música, a primeira bateria, por aí. Pronto. Como é que foi isso? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Tem história pra contar, viu? Pois é, vamos Pois lá. é, vou tentar resumir para não ficar alongado demais. O negócio é o seguinte, eu não tinha nada com relação de você ser músico, não existia isso. O negócio era ser engenheiro ou médico naquela época, talvez economista, não sei. Que era o praxe. Tanto que eu passei na admissão, pelo segundo estava feito, eu morava no Maitá, estudei escola pública sempre. E no meados dos anos 60, eu tenho um irmão meu mais novo que fala, Gustavo, você batucava aberto no elevador? Eu falei, pô, é mesmo, eu nem me lembro. Claro. Alguma coisa tinha, mas foi despertar por acaso. Minha vida é um acaso maluco, assim, que foi andando e deu certo. Amém. Amém. Por quê? Primeiro, eu tive a sorte, olha só, eu tinha um vizinho baterista no terceiro andar do meu prédio. Eu morava no 8º andar, o cara já tinha uns 19 anos, ou mais, 20, já tocava na noite, ele tocou numa banda chamada The Youngsters, que tinha saxofone, tocou no Carecão no começo e tudo. Esse cara, ele era mais velho, mas ele frequentava as nossas ruas, no Maitá, tem aquelas ruazinhas subindo no morro, Cesário Alvinho, Martins Ferreira para baixo. Aí a gente brincava, jogava bola e a gente tinha umas festinhas, os caras chamavam Robertinho, ele às vezes aparecia lá, levava um tambor, um negócio, fazia uma batucada, brincava lá com a gente, foi bacana. Aí essa convivência ali, era muita turma enorme, né? Uns 40 crianças tinha na área ali, naquela área do Maitá, espalhada, era legal pra caraca. Ô, infância boa que eu tive. Andando de bonde, nossa. Maravilha. Ia pra escola sozinho, pastinha, merendeira, 7 anos de idade, descendo à vontade pra escola México, lá embaixo, na Rua da Matriz. E aí Você o cara eram outros tempos. Aí, esse cara, um belo dia, ele frequentando lá, ele frequentava às vezes as nossas festinhas, quem chamava aquele rastapé, né? Cada de um, cada de outro. Ele anunciou lá, gente, eu vou dar aula de bateria, quem quiser. Parece que estava 2 cruzeiros, dois alguma coisa. 65. Eu tinha 66, eu tinha 15 anos. Aí foi a maior galera, no primeiro dia, né? Ele conheceu as pessoas, outros amigos e tal. Eu sei que no final, aí começou aquela aula e eu comecei a gostar e ele começou a me incentivar e o pessoal foi parando porque ninguém não entendeu, foi só a emoção de ir, né? Eu sei que no final estava só eu. Em menos de 2 meses só estava eu fazendo aula com ele. Na casa dele, pegava o elevador, descia, terceiro andar, fazia aula. Depois eu subia, montava uma cadeira, pegava umas cadeiras lá em casa, botava assim uma caixa, uma cadeira, a caixa, o espaldar da cadeira, um prato, e o sofá era o surdo, sei lá, eu inventava, botava Beatles na vitrola e começava a tentar acompanhar, e assim eu comecei. Aí começou aquela coisa de vontade de aí encher o saco, mamãe, né? Eu já tinha perdido meu pai. Um parêntese, o meu pai era aquele gauchão, advogado, Severo. Gente boa pra caramba, mas eu não tenho certeza se ele teria aceitado essa ideia.
Na verdade, quando Filho eu realmente músico, né, quando eu comecei a perturbar a minha mãe, eu comecei a tomar gosto pelo negócio. Aí entrou a música na minha vida. Esse Robertinho depois virou advogado, o safadão, mas botou na veia a música pra mim e foi embora. E você foi, né? E aí Graças a Deus, Robertinho. E aí você ganhou um batera. Nunca mais ouvi. Aí eu comecei a perturbar a minha mãe. Aí ela um belo dia, ela comprou, me lembro que comprou uma Pinguim, cara. A melhor bateria que tinha naquela época, uma bateria Pinguim, num tonzinho, branquinha. Aquele branco assim, cristalizado, sei lá. E... Porra, cara, aquele negócio eu não sabia afinar nem nada. Eu botei aquele negócio de meio de qualquer maneira, né? E me lembro que o primeiro dia que eu montei, a minha mãe e meus pais trabalhavam fora. Eu estava em casa, me lembro se eu estava sozinho, enfim. Eu botei lá de qualquer jeito, mais ou menos, e comecei a fazer uns barulhos lá, um negócio que eu estava tentando fazer o que eu aprendia. Cara, não levou 2 minutos, tocou a campainha. Isso é muito engraçado, porque reflete bem o que acontecia naquela época. Eu abri aquela portinha, era uma portinholazinha que fazia assim, antigamente tinha um Szinho para não meter a mão. Tinha um senhor lá do 7º andar, meu filho, que inferno é esse aí, pô? Falei, meu Deus do céu, desculpa. Falei, e agora o que eu faço? Minha mãe vai ficar louca. Aí, cara, eu comecei, na minha cabeça eu vim uma ideia. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar um pano. Aí peguei um lençol velho, lá, achei lá, fucei, joguei em cima da bateria. Falei, pronto, resolvi meu problema. Aí ajeitava assim o lençol para ficar mais ou menos na reta dos tambores assim, e aquilo foi um jeitinho que eu dei, que olha, coisa que hoje em dia tem aquelas borrachinhas tudo para bateria, né? Você pode estudar em casa, é só jogar a borrachinha e depois tirar e tocar ao vivo. Inventei essa porra na minha cabeça e resolvi o problema em parte. Eu tinha uma bandinha, um menino, 2 caras que tocavam guitarra no prédio, violões, assim, mais ou menos, todo mundo dessa idade. Eles fez bandinha e tudo. Aí eu ia pra rua, aí começaram a saber que eu tinha uma bateria, né? Eu devia ter uma bateria, eu brinco para todo mundo, eu devia ter uma bateria no raio de 50 quilômetros, digamos assim, na cidade. Quem é que tinha uma bateria nos anos 60? Tem uma batera, e é ele, vamos lá, né? Não, pois não é. Aí, é engraçado. Aí olha como é que a minha vida foi incrível, depois começou a fluir tudo assim. Eu andava com a turminha já mais, né, de 15 anos, aqui a gente saía um pouquinho, mamãe, não volta muito depois das 10 não, por favor, tá bem. Mas ia na Martins Ferreira, a ruazinha, 2 quarteirões da minha casa ali, tinha uma turminha mais na nossa cidade, a gente ficava até mais tarde conversando na rua lá. Um belo dia chegou um cara um pouco mais velho, já devia ter uns 3 anos, mais 18 ou 19 também, não sei. Ele chegou-se pra mim e falou, olha que engraçado, pô, Gustavo, eu soube que você tem uma bateria. Ele nem perguntou se eu tocava bem, se eu tocava mais ou menos, se eu tocava direito. Eu soube que você tem uma bateria. Eu tenho uma banda de baile, o baterista vai sair que tá mal na escola, o pai vai tirar. Você quer tocar com a gente? Eu falei, caraca, quero, claro que eu quero. E aí tudo começou, porque aí o baile foi a minha história, a minha escola foi de o baile, né? Eu aprendi na marra, botar disco na vitrola, ficar tirando as músicas, entendeu? Claro que eu fiz um ano com esse cara, com o Robertinho, foi muito importante na minha vida. O básico ele me ensinou tudo. Mas não me ensinou como eu ensino hoje as pessoas, um monte de ritmo, brasileiro, nada. Ele me ensinou o básico do bagulho e da bateria eu fui tentando me virar só. Então, o baile foi a minha escola, porque eu tive que me virar. Tinha que tocar carnaval, cara, mestre de janeiro, assim, baile de janeiro, final de janeiro, antes do carnaval, tinha que terminar, tinha que tocar uma porcaria de carnaval. E eu me virar, tocar carnaval, sei lá como é que eu fazia aquilo, eu sei que eu fui fazendo. Que maravilha. Eu fui ouvindo e foi assim que eu aprendi. Que maravilha. Na marra eu fui desenvolvendo assim. E depois é óbvio, aí mais tarde naturalmente as coisas foram acontecendo. Foram indo, porque aí isso abrir o meu universo, cara. A gente tocava tudo que é clube aqui no estado, e aí você no Rio, estado do Rio. O que é isso que eu quero fazer da vida. Aí começou, aí começou aquela pressão, aquele negócio na minha cabeça, e minha mãe, eu cheguei no 2º científico, tinha o 3º científico, tinha o Pedro II tinha um convênio com o Baense, aquele negócio, Baense, Miguel Couto e Baense, era medicina e engenharia. Claro que eu fazia o científico, na época chamava o científico, então eu vou engenharia, claro, engenharia. Fiz o terceiro, a única vez que eu estudei de manhã na minha vida, putz, em Copacabana, era um baense lá, em cima na nossa de Copacabana.
Jalmuri, Cristina com a Jalmuri, que é ali em cima. E me lembro até que eu vi um homem descer na lua, numa TVzinha preto e branco, lá na sala de aula de manhã, um dia. Lembro, isso marcou na minha cabeça, 69. Aí eu fiz o vestibular, eu me inscrevi, fiz, não passei. Claro, eu passei nas matemáticas, eu sempre fui bom na escola, sempre fui um bom aluno, nunca repeti ano, só dava 8, tirava 9, 10, geografia era só 10, adorava geografia. Muito bom, era bom na escola. Bora. Eu não estudava não, eu só a vez de prova eu dava uma lembrada e pá, eu prestava atenção na aula. Eu falo para meus netos hoje, presta atenção na aula, rapaz, para não ficar depois catando milho em casa, tentando aprender em cima da hora da prova. Resumindo, então eu fiz vestibular, não passei nas 2 matemáticas separadas que tinha, eu fazia uma prova e esperava, fazia a prova, né, uma semana, por aí, né? Passava, passou, vai outra. Aí fiquei em física. Mas se eu não ficasse em física, eu passei quase que eu passei. Porque não era passeio. Em química eu não ia fazer, eu não sabia nada. Eu brinco, eu só sabia H2O, não sei nada de química. Aquele nada é a mesma coisa na minha cabeça. Que maravilha. Não entra. Aí pronto, aí falei, mãe, você me desculpa, mãe, eu não vou, eu juro, eu faço, eu prometo, a senhora pagou pra mim, eu vou fazer de novo, outro vestibular, mas eu quero fazer pra música, tá, mãe? Já tava tocando, já tava. Aí. Ih, rapaz, eu pulei, eu já tava no Bubble, já tava no... Pois é, isso eu vou te perguntar. Deixa, então vai. Então aí a doença, a coisa da música começou com o Robertinho e as aulas e aí você a banda de baile, chamava estrada... Blackfoot. A gente tocava dos bailes da vida de 11 até as 2, 4 da manhã, cara. Pronto, já eu toquei no Carecão com 17 anos, mas teve com essa banda. Mais baile, aquelas bailes na antiga... Era cervejaria lá, né? Minha mãe teve que fazer os anos menores para eu tocar lá num dia. Que maravilha. Aí você já estava na estrada. Então é o seguinte, no começo dos anos 70, você era integrante da maior banda underground das noites cariocas, que era a Bolha. É verdade, os Bubbles. Bubbles. E fazia um sucesso tremendo, né? Conta como é que foi isso aí. Então... A história é muito bacana, essa história, pra você ver como eu falo. Eu sou um cara, trouxe tudo, galera. Aí está. Olha só que maravilha. Isso é 1970. Quem? Não, 72. Quem é 72. Quem é aqui? Arnaldo Brandão, Pedrinho Lima, Renato Ladeira e eu, olhando os passarinhos. Isso era Isso aqui eu tinha trazido de Londres, depois eu converso sobre isso. Fale um pouquinho de aí, essa banda de baile foi como eu te falei, foi meu início. Eu achava o máximo tocar tudo que era música, tinha que tocar repertório hit parade americano, hit parade brasileiro, Roberto Carlos, tinha que tocar o que estava tocando no rádio, né? Aquelas coisas, sempre atualizando. E alguns covers aí, Beatles, assim, obviamente, o menino cantava bem pra caramba, a banda era muito legal. E depois de 2 anos, foi 67, 68. Final de 68 já estava meio assim, eu estava querendo tocar rock and roll. Eu tava na fase, quero tocar rock and roll. Ali era uma banda de cover de tudo, né? A gente tocava músicas de parede, música para dançar. Aí começou a pintar um autoral ali. Aí eu comecei a me preocupar querendo fazer um rockzinho maneiro, um negócio de banda de rock. Aí eu sei que um belo dia eu falei, gente, eu vou sair da banda. 68. Meados de 68. O menino baixista já tinha saído, se não me engano. Eu sei que eu saí para fazer essas coisas que eu queria. Eu morava com meus pais, com a minha mãe, né? Então eu falei um pouco que eu quero agora, o meu gosto agora é esse, pá. Aí comecei a me fuçar, tocando com algum aqui, outro sujeito ali, tentando fazer uns covers de rock and roll. Mas eu lembro que eu vi uma entrevista do Lulu Santos, ele falando que quando ele viu a Bolha, ele ficou impressionado com o equipamento. O equipamento da Bolha era tão maravilhoso que ele falou, pô, é isso que eu queria. Eu queria estar nessa banda. O Lulu Santos era uma coisa que eu falava. Porque aí era assim, com essas fuçadas todas assim, aconteceu aqueles imprevistos que são acontecendo na minha vida. Aconteceu. Tínhamos uma menina que tocava, a Mileia, que tocava teclado no Blackfoot, na banda do baile. Que é uma banda, Blackfoot é uma tribo indígena, né? Esse nome vem de lá, é americana. A Mileia
também na época, acho que a banda foi se dissolvendo, o Blackfoot, e ela conheceu um pessoal de um grupo que era que foi antes do The Bubbles, eles fizeram a ponte, que era o The Cougars. O Cougars era uma banda que tinha uns caras bons, 2 irmãos, guitarra, cantor, um baixista. Os caras tinham um dinheirinho bom, moravam tudo ali naquela área da Morro da Viúva ali. Sim. Oswaldo Cruz, Mário Duplex. Ela, Gustavo, eu tô numa banda aqui, chama The Cougars, eles estão de novo, a mesma história, que o baterista não tem, vai ter que sair, você tá afim? Eu falei, claro, tô afim. Aí já era um negócio mais evoluído pra minha cabeça, que era um negócio mais, por um lado, baile, mais rock and roll um pouco, entendeu? Uma coisa mais assim, meio mais ou menos, meio como Analfabetos, que nós éramos as 2 bandas assim, mais tops da época das domingueiras, no Rio de Janeiro, do rock. Eram Analfabetos, que era um negócio mais suave, mais pop, rock, assim, mas era mais pop. E nós, que éramos, digamos assim, o heavy metal, que era o The Bubbles. The Bubbles. Então, aí o The Cougars, o empresário, ele tinha, essa banda também era do empresário que empresariava, Analfabetos, o Bubbles, The Cougars, daqui a pouco eu lembro o nome dele, Luizinho Andrade. Aí começamos a cruzar, volta e meia, a gente chegava num lugar, ia tocar o do Bubbles, o Bubbles tocava muito numa escola americana, ali na escola de Caravelas, no Maitá, ali em Botafogo, que era perto da minha casa, os 4 quarteirões, eu morava ali perto do Pedro II, eram os 4 descias, ia a pé. Também tinha referência do Bubbles ali na escola americana. Isso antes do The Cougars, aí misturando tudo, mas só para entender que... Aí eu olhava para aquela banda e falei, é isso que eu quero. Na verdade eu falei, essa é a banda que eu quero tocar, é isso aí. Eu ficava mentalizando, vendo eles tocar e ficava mentalizando esse negócio. Aí não é que eu veio o The Cougars era o mesmo empresário, começamos a cruzar nos palcos da vida, aí eles começaram a me ver tocar. Só eu que via os caras tocando, Renato, todo mundo foda, Bubbles. Aí eu falei, eu tenho essa banda, esse é o meu sonho de consumo, eu quero tocar no Bubbles, esse é o trabalho que eu quero fazer. Só cover de rock pesado. E cantavam bem, era muito bom. Aí eles começaram a cruzar nos bairros, The Cougars às vezes tocava nas domingueiras do Monte Líbano, que era super famosa, gente pra caraca, lotava aquele salão lá do Monte Líbano, mais de 1000 pessoas, era gente pra dedéu. De 5 até as 10 da noite. Aí dessa história, um belo dia eu fui me entrosando com esse povo. Aí um belo dia, mesma coisa, o Renato. Aí eu vou ter que falar de uma coisa, não sei se é muita coisa, mas... Porque essa banda The Cougars, eles tinham dinheiro, como eu falei. Então resolveram um dia, inventaram lá, tem uma moda... Gustavo, tem uma excursão chamada Operation Amigo, que vai levar a gente, vai para os Estados Unidos, passar 1 mês ou 2 meses, aquele negócio de ficar na casa de família. Tipo mas não era 6 meses, não, era 1 mês ou 2 e ficar assim, uma semana, não sei o quê, na casa de uma família e tal. Como é que eu consegui convencer minha mãe, cara? Eu ia fazer vestibular de novo, ia fazer vestibular na época para engenharia, janeiro de 70. Eu convenci a minha mãe a não fazer vestibular em janeiro, fazer no meio do ano, e ela me pagava a passagem dos Estados Unidos. Você viu que minha mãe era incrível? Não era pra tocar, era pra me divertir, comprar prato, comprar umas coisas. Mãe, eu preciso comprar um pedal. Que não tinha aqui, né? Não tinha essas coisas. Era o pedal, que era o sonho de consumo de todo baterista brasileiro. E uns pratos. Aí convenci minha mãe, cara. Minha mãe deve ter fiado o dinheiro, como parcelado aquele troço. E fui para os Estados Unidos com essa turma aí. A mulher nem foi, acho que ela não teve dinheiro. E minha mãe conseguiu essa proeza de me deixar ir. E eu ia com esses caras pra lá. Aí acabou tocando. Era uma banda, estávamos 4 lá. O cantor, o baixista, o guitarrista e eu. É impressionante essas coisas da minha vida. Eu fico arrepiado porque é incrível. Eu não sei, essas coisas... Quanta gente boa foi pelo caminho. Você sabe disso, sim, eu também sei. Certeza. Entendeu?
E a bolha eu sou era mais barato, uma. Eu tive esse negócio que eu não sei, nunca toquei na noite. Nunca toquei na noite para ganhar dinheiro, para comer ou para pagar a conta, entendeu? Eu tive a sorte de tocar em bandas e depois os artistas. As coisas foram Mas deixa eu acontecendo. resumir só por causa do Bubbles, que aí, quando ela me chamou, foi aquela emoção. Eu falei, gente, os meninos estavam viajando ainda, metade da E o banda tava Renato viajando. Ladeira, só uma parênteses, Uhum. era filho da Renata Fronze. Da Fronze e o César Ladeira, que é um radialista famosão. Era famosíssimo. A gente ensaiava na casa da Renata Fronze. Renata cara. Fronze, era Quando ela famosa. ficava nervosa com barulho, ela tocava um sinete lá, um negócio, play. Isso, uma survista. A gente ensaiava na varanda, uma varanda fechada, na rua já fui lá no Sá estúdio Ferreira, em Copacabana, malandro. Quando eu comia ali. Era muito bom. Vou chegar naquela história do equipamento. Aí foi uma emoção enorme, tocar no Bubbles, falei, meu Deus. Aí começou uma nova vida pra minha vida, foi que 69 foi para 70, né? 70. E aí começou a andar. Aí aí veio a história. A primeira viagem foi aquela para os Estados Unidos. A primeira vez que eu saí do país. Entendeu? Que havia um 707, era o Boeing 707, era o maior avião do mundo na época, era emocionante. Eu fumava cigarro desde 15 anos, consegui parar com uma hipnose. Minha mãe levou num cara que fazia um cara que me hipnotizou, eu ficava rindo por dentro, mas no final não sei porque deu certo, fiquei 1 ano sem fumar. Entrei naquela porra daquele avião, um monte de gente, todo mundo fumando, cigarro americano vendendo, eu falei, voltei a fumar. Pronto. Só fui parar em 83. Isso era 70, eu fumei 15 anos na minha vida, mais ou menos. Graças a Deus eu parei com esse troço, 500 anos. Pelo amor de Deus. Aí, O equipamento. aí voltando, começou o Bubbles, aí um belo dia a gente soube que o Macalé estava procurando uma banda de rock para acompanhar a Gal. A Gal tinha um cabelão, não sei, eu mostrei foto da Gal para você há pouco tempo. Tem no Facebook da vida. Sim, era que... A Gal, aquele cabelão assim, Black Power. Black, O Macalé foi assistir um show da gente lá na Domingueira do Monte Líbano, num domingo daqueles, e ficou amarradão. Gente, é isso que a Gal Costa quer. Vocês querem tocar com a Gal? Porra, a Gal estava começando a espetacular. Pô, todo mundo ficou afim. Claro. Aí fomos ensaiar com ela na casa do Macalé. E aí quando aí começamos a fazer um show espetacular numa boate chamada Sucata. Sim. Foi um show antológico. Famosíssimo. 2 meses. Era uma boate que descia assim, subsolo, né? Eles chamavam de drugstore. É onde é aquele espaço da onde tem aquela bancada da Lagoa ali, né? Havia uma série de barzinhos ali. E tinha a boate Sucata, que ela descia assim no subsolo, era bacana aberta. E ainda tinha aqui Naná Vasconcelos na percussão, trouxeram Naná Vasconcelos, cara. A banda ainda tinha Márcio Montarroz, mais 2 caras de sopro. A banda era um estouro, nós 4, mais esse trio de sopro e mais Naná Vasconcelos. A gente ficava em cima, assim, num palquinho no alto, uma rede de filó, assim, aí aquele menino, o Hélio de Sica, era amigão da turma também, um puta de um vanguardista, Sim. Artista plástico, né? Ele criou um palquinho para nós lá com o negócio de... Eu só conhecia filó de fazer gol de bolinho de botão. de futebol de botão. e a Gal cantava embaixo quando vai na Vasconcelos, as percussões dele lá. Cara, foram 2 meses maravilhosos. Nesses 2 meses aí, durante os 2 meses, o Arnaldo veio falando para nós um dia, gente, olha, tem um festival lá na Inglaterra, a gente está precisando comprar equipamento. Vamos comprar equipamento, vamos na época do festival em agosto, a gente vai, compra equipamento, vai ao festival, vai ser legal pra caralho, vai ter Jimi Hendrix, vai ter The Who, vai ter não sei o que. Eu falei, caraca, minha mãe de novo. Ela foi na minha mãe. Tadinha da tua mãe. Ah, mamãe, agora tem isso. Resumindo, a Gal ouviu os papos, enfim. Gente, eu vou para Londres, também quero. A saudade do Caetano, E o Caetano e o Gil estavam exilados em Londres. Desde 69, A senhora já tinha passado o Réveillon lá, alguma coisa. Ela resolveu ir com a gente. Aí o Guilherme Araújo, empresário, na época, malandrinho, sabia que nós íamos pagar nossas passagens.
ele deu um jeito de enfiar a Gal estava finzão, e botou a Gal no meio, que ela juntou o útil ao agradável. E levou a gente de modo que a gente fez. Aí ele arrumou 3 shows para ele fazer em Portugal, em televisões lá, em Lisboa. E nós passamos uma semana em Portugal, em Lisboa, antes de ir para Londres. Olha, isso foi bacana a beça. A gente fez 3 programas de televisão lá. No terceiro era tipo era o Raul Solnado, tipo aquele cara, tipo o Silvio Santos, fazia o show no teatrão lá, Monumental de Lisboa. Caetano veio de Londres para ver se estava lá na plateia nesse domingo. Na segunda-feira seguinte, ele passou uma semana lá. Eu fui ver Torada, me lembro de ver Torada, vi o cara com uma chifrada no saco, sai carregado. Não matava o touro, né? O barato lá de Portugal é que não mata o touro, né? Faz aquelas coisas, mas não... Enfim. Me lembro que Caetano foi com a gente na Tourada lá no Campo Pequeno, o nome do lugar, lembro até hoje. E fomos para Londres. Aí que entra aquela coisa toda, equipamento que a gente foi trazendo, sempre modernizava. A gente ia falando do Marshall, cara. O Arnaldo trouxe uns alto-falantes Goodman, como é que se chamava? De 18, de kit 18 assim, e montou as caixas aqui. E eu trouxe um bumbo. O equipamento da bolha era impressionante. Então, era impressionante. No começo ele tocava com... Eram 2 caixas de Thunder Sound daquele outro... Do Giannini, o... Tremendão, não? Tremendão. Eram 2 caixas de Tremendão e amplificador Tremendão. Era o som da gente, o PA na época, no começo. Mas já tinha amplificadores bons. Eu comprei mais um bumbo, mais ou menos da cor da minha, era mais... Tocava com 2 bumbos. Aí eu comecei a tocar com 2 bumbos. Tem ninguém que me fala, que lembra que eu fui o primeiro cara que toquei com 2 bumbos no Brasil. Eu não sei essa informação direito, mas eu... Mas aí vocês foram parar, foram parar com a Gal lá na Ilha de White, né, cara? Porque o Festival da Ilha de White. Isso é uma história espetacular da minha vida. Isso não foi o Woodstock por acaso, porque o Woodstock foi um ano depois. Mas o White foi mais gente, né? Mais de 200 mil pessoas tinha no cercadão lá, que ficava uma elipse assim. Cara, a Ilha do White é uma história. The Who, Jimi Hendrix, Bob Dylan, sei lá. Tocou um monte de gente. E aí foram dias maravilhosos, porque aí nós começamos a frequentar, nós fomos para a casa do Gil um dia, e aí conhecemos um sujeito chamado Cláudio Prado, já morava lá em Londres há uns 5 anos, família abastada lá de São Paulo. Ele foi até secretário de Cultura, não sei se foi no Rio, em São Paulo. Cláudio Prado, não é o nome, ele mexeu na cultura direto. Esse cara convidou a gente para dormir na casa dele, passar o tempo que a gente ficou lá, na casa dele. Era uma casa no 4º andar da Cromwell Road, uma avenida enorme que tem lá em Londres, aqueles prédios tudo igualzinho, né? Aqui não tem elevador, aquela escadaria de mármore assim, que no 4º andar lá em cima. Eram umas 20 cabeças, 20 pessoas, cara, uma zona maneira, uma zona organizada. Cada um com seu sleeping bag, não sei o quê, eu tinha comprado meu sleeping bag, até por causa da Ilha de White, depois, enfim, na sequência. E aí a gente, nessa história toda, nós juntamos, era tudo amigo ali, todo mundo conhecia o Gil, o Caetano, nós fomos esse bololô de gente, os amigos deles, tinham uma turma que brincava lá na casa do Gil, do Caetano, tinha um Alan, um cara que tocava flauta, tinha um guitarrista, um violonista de 12 cordas, esqueci o nome dele, acho que era ele era holandês, eu acho. Então esse povo foi todo, e o Cláudio Prado tinha uma percussão, um monte de percussão de congas até sininho, sabe aquelas coisas? Ia diminuindo bongozinho, não sei o que, chacoalhos, chocalhos. Aí levamos aquela porra toda para Londres, cara. Pra Ilha de White, pegamos um trem, né? Você vai de trem, chega lá no Canal da Mancha, atravessa naqueles barcos de cantareira que tinha, como se fosse, não tinha naquela época. Mas não sei quanto tempo levava, pouco tempo. E pegava um ônibus e parava na estrada lá na fazenda, aquele gramadão lá, isso aí andando. E chegava lá no negócio. Aí ele tinha uma namorada francesa, ele levou 2 barcas daquelas de índio americano, assim, aqueles cones assim. Aí nós montamos uma do lado da outra e botamos a bandeira do Brasil no meio. O cara juntou brasileiro, apareceu paulista, gaúcho, fazia aqueles gominhos do lado da nossa parede e aproveitava para fazer um gominho, virava um anexo. Que louco. Maricão pra caralho. Imagina Caetano, Gil, Gal, Arnaldo Brandão, Pedrinho Lima, eu, com as percussões, Gal,
cantando na grama ali, juntava a gringada, juntava neguinho pra caraca, ali, 100, 200 cabeças sentadas, assim, vendo a gente. Imagina a gente, todos esses caras tocando. Puta, que barato. Naquele lugar, na Inglaterra. Uma aventura. Pô, isso aí começou a loucura. Aí foi para continuar a loucura. O Cláudio Prado, eu comprei um gravador, olha só, por isso que o Caetano falou, até cita isso no livro da memória dele, porque eu comprei um gravador. Eu falei, vou levar um gravadorzinho, um Crown, daquele que chamava Crown, tinha uma bolsinha de corinho assim, não sei se... Sim. Era o que tinha na época. Umas fitinhas cassete e vou levar isso. Aí eu me lembro que eu ficava brincando, a gente ficava tocando, eu botava pra gravar aquilo ali, aquela farra ali. Aí um dia, nós chegamos segunda. Eu passei uma semana lá, vamos embora na outra segunda. Aí o Cláudio falou pra mim, Gustavo, você tá gravando essas coisas que a gente tá fazendo, as bagunças aí, né? Essas jam sessions, esse negócio. Eu falei, sim. Gustavo, olha assim, a história é essa. Eu quero pegar teu gravador emprestado, eu vou lá na direção do festival, porque eles têm que saber que tem um tal de Caetano Veloso, Gilberto Gil, que são artistas exilados por causa da ditadura do Brasil, proibidos de fazer a arte deles no país. Todo mundo tem que saber disso, a inglês é politizado pra caramba, né? Vamos ter que fazer. Ele falou, você me empresta o seu gravador? Eu falei, ai meu Deus. Aí depois que ele eu acho que hoje em dia pode falar tudo, né? Ele levou um negócio de vidro assim, desse tamanho de ácido e outro de mescalina. Pronto. Eu me lembro que era o Orange Sunshine, era um bagulho desse tamanho, laranja. Eu me lembro que ele tomou na minha frente. Eu falei, ai meu Deus, vai perder. E foi embora com o gravador. Foi embora com o meu gravador de dia, no início da manhã, durante o dia. Aí nós fomos lá, porque era espaço aberto dos primeiros dias, aquele palco enorme, nunca tinha visto um palco de 50 metros, sei lá quanto, com aquelas um prédio de 3 andares de alto-falante de cada lado. Eu falei, nunca vi aquilo. O cara testando um plug lá no morro, tinha uma montanha, um morro do lado assim, onde ficava aqui tinha uma montanha, ficava todo mundo acampado em volta deles. Tinha esse negócio de um muro alto de latão, sei lá, de lata, mas uns 5 metros de altura, ninguém pulava aquela porra. Dava umas 200 mil pessoas lá dentro. Eu me lembro que a gente no morro, para ver o visual lá de cima, a colina, o cara testando o plug, testando o som, eu via lá longe, cara, alto, eu falei, porra, tinha uma plaquinha assim aquele prédio de casa de som, tinha uma plaquinha lá, ó, não nos responsabilizamos porque a gente chegava a menos de 5 metros, 3 metros da distância do negócio. Você vê a potência do bagulho. E aí aí nós fomos ver um show do underground, na época, só aquelas bandas malucas quebrando tudo. Depois divertimos, voltamos de noitinha pra barraca, chegou o Cláudio. Para o seguinte, gente, isso era quarta-feira. Amanhã, todos ao palco. Eu falei, como assim, Cláudio? Porque nós fomos a única banda acústica do festival. Nós chegamos lá e sentamos no chão, no palco no chão. Onde o Jimi Hendrix pisou, eu sentei a bunda ali. Na quinta-feira de manhã. E era meio-dia que começava, ele conseguiu botar para 11 horas, mudou a ordem, aquela coisa, aquele negócio inglês, daquela porra, aquele negócio organizadíssimo inglês, o trem chega a 10 minutos, 10 e 3 minutos, 10 e 5 minutos. Ele conseguiu antecipar e nós abrimos a quinta-feira. Muito incrível, cara. Ele botou a bandeira do Brasil no chão, falou um monte lá. Que maravilha. Da gente e e aí vocês fizeram um show. E aí nós fizemos um show, eu toquei na Ilha de White, nós, ponto. Caraca. Sentaram, eu toquei bongô, Arnaldo, eles tocaram violões e aquela coisa toda. Tocaram Alô Rio de Janeiro, aquele abraço, Caetano tava lançando, o Gil estava lançando essa música naquela época, tinha acabado de fazer, se não me engano. Tem no festival, tem um filme chamado Tropicália. Tem um filme aí na Tropicália que passa, tem uns 20 segundos que passa um trecho disso. Da Gal Costa tinha uma Super 8, né, mais famosa, mais moderna, que tinha um equipamento. Ela filmou, mas tinha uma grua. Tinha uma grua, assim, um trilhozinho, feito ao palco, uma grua que andava para lá e para cá, durante o festival inteiro. Aí, mas deve ter pego coisa da Gal. Resumindo, aí a gente tocou no festival, aí começou aquela coisa de brasileiro grupo pra cá, a gente passou o dia lá na frente, naquele cercadinho só de cinegrafista, cadeirinha. Já ficaram lá. Aí o Gil, Caetano e a Gal ganharam tickets pra vir todos os dias.
que a gente fazia? Óbvio que entrava os três, um ia lá fora, alguns deles ia lá fora, pegava o tigre e dava para mais dois. Aí voltava, e cada um foi lá, acabou, tava aquela galera toda a barraca, tava tudo lá dentro. Inglês, os caras nem se tocavam. Que maneiro. Daí eu vi o festival inteiro sentado na cadeirinha. Eu vi Jimi Hendrix ali, cara. De rua, Robert Atom todinha na minha cara. Assustador. E garotão, era novinho. E novinho, eu com 19 anos, nem tinha 19. Tá? Tinha feito 19, Olha 75. Só. Que maravilha. Gustavo, então... 75 nada, desculpa, o ano é 70. Foi agosto. O estoque foi 69. 28, 29 e 30 de agosto de 1970. Vai no Google que você vai saber. Que maravilha. Vai confirmar. Deixa eu te falar aqui. Bom, então, sensacional. Quando a gente voltou, por isso quando a gente voltou, sensacional. Aí veio aquela coisa louca de vamos ficar fazendo cover que a gente está acostumado, vamos fazer nossas músicas. Aí vamos. Aí tinham algumas coisas já mais ou menos. Tem que mudar o nome também, vai ficar um nome em inglês, pô. Aí vai botar o quê? Os bolhas, as bolhas. Os bolhas pega mal. A bolha fica. Aí a bolha fica bonita. A bolha é um negócio transcendental, universal. E aí foi o momento. E aí a gente mudou o nome de Bubbles para Bolha por conta da Ilha de White, todas aquelas influências. E a gente falou, ele vai ficar repetindo, copiando os caras, porra, vamos fazer o que é nosso agora. E aí começou a saga da Bolha. Começou a saga da Bolha. Então, depois de um tempo com a Bolha, logo depois você formou uma outra banda de rock progressivo, né? Que era o Veludo. Meio no paralelo. Meio no paralelo. Porque as coisas davam para fazer, as coisas. Sucesso. Que foi muito importante na minha vida, porque era um trabalho. Veludo aqui. Olha só. Elias Mizrahi, porra. Lincoln Bittencourt, que tocava na antiga formação do Bubbles. O Veludo. Ainda peguei uma parte com ele. O Veludo, se eu não me engano... Depois entrou o Arnaldo. Lulu Santos tocou no Veludo, não foi? Não tocou no... Quem? O Lulu? O Lulu é do Vimana, né? Lulu é do Vimana. Mas eu acho que ele Mas daí fizemos shows juntos. No Teatro Teresa Raquel, era o Teatro dos Underground. Tocava todo no Teatro Teresa Raquel. Muito show ali, cara. Puta, e aí, então... Aí tinha Paul de Castro, que faleceu há muito tempo. Paul de Castro, espetacular, guitarrista, cantava bem. Ele e o Elias tinham uma dupla vocal, eles faziam muita coisa, era muito bom. Aquilo era bom demais, ia incentivar, porque era difícil, tinha que estudar pra progressivo, né? Que do rock and roll passou pro progressivo, que é uma música mais elaborada, é uma onda mais... Mas conseguiu fazer um negócio, tinha muita coisa que fazia, um monte de banda que fazia sons malucos, só pra dizer que era progressivo. A gente fazia um negócio bonito, com princípio, meio e fim, com elegância. Bonito, vocal bom, instrumental bom pra caraca. Mas isso aí é nos anos 70. Isso é tudo nos anos 70, 72, por aí, 72, 73, foi a época do Veludo. Mas aqui, vamos cortar um pouquinho. Mas foi em 1977 que a coisa ficou séria pra valer. Juntamente com Dade, Armandinho, Mu Carvalho, Ari Dias, vocês formaram a banda Cor do Som. E aí foi um sucesso atrás do outro, né? Foi. Diz pra gente como é que foi esse encontro, né? Incrível, porque aí essa história começa... Eu vou te contar uma história. Depois do auge da Bolha, começou a ficar difícil, a ditadura violenta, diminuiu muito o trabalho. Eu casei em 72, o Marcelo nasceu logo, eu já tinha, em 73 já tinha um filho de 1 ano quase, e começou a ficar pesado, aluguel, minha mãe ajudava, mas porra... Aí eu cheguei à conclusão com a Bolha, falei, gente, olha só, vamos fazer Tinha o Marinaldo, que era um empresário, que era do Mar Revolto, umas bandas também underground, que tinha aquele rock and roll do Brasil, aqui no Rio. Ele disse, mas eu faz tempo aberto, até outro que faleceu cedo. O Marinaldo tinha uma casa grande, no Rio Comprido, que era assim, vários quartos, então não tinha negócio de estúdio, nada demais, a gente podia ensaiar lá. Eu falei assim, vamos falar com o Marinaldo, eu soube que ele tem essa casa lá, e está desalugada. A gente aluga lá, eu pago a metade e a Bolha paga a outra metade, e a gente vira um lugar para a gente ensaiar, ter nossas coisas, guardar tudo lá, equipamento e tal. Devia ter feito. Aí fui morar no Rio Comprido, em 73. Cara, não tem celular, não tem nada disso naquela época. Eu mal tinha, não tinha nem telefone.
Pô, eu passei 2 anos lá, foi importante para a bolha, mas depois aconteceu o quê? Um belo dia, quem vai lá na minha casa me chamar, alguém em nome do Raul Seixas, tocou na minha porta, foi na minha casa. A casa tinha um espaço, uma grama, um espaço maneiro, era uma casa legal, aberta assim, com bastante cômodos. Enfim, porque o cara me achou, alguém me achou lá, não sei como é que... Eu sei que o cara, pô, o Raul Seixas, o auge, né? Eu adorava, falei, Raul Seixas é o cara. Aquele Ouro de Tolo não saía da minha cabeça, aquela música. Eu ouvia aquele negócio e falei, esse cara é um gênio. Espetacular. Aí foi um drama na minha vida que eu tinha que sair. Eu falei, pô, eu tenho que sair da bolha para tocar com o Raul, tocar com o artista, viajar, não sei o quê. Eu poderia ter feito, não feito. Talvez não tivesse feito isso hoje em dia. Talvez desse para conciliar, mas na verdade eu achei por mérito aquela coisa honesta minha de não vou prejudicar os outros, ou faz uma coisa ou faz outra. E aí eu dei prioridade, eu precisava ganhar dinheiro, precisava trabalhar, o Raul me ofereceu uma ideia, eu falei, bom, vai ter show aí, vou ter um dinheirinho melhor. E nessa eu não dormi uma noite inteira pensando nisso. Vou ter que sair da bolha. Sair da bolha, cara. Foi uma das coisas mais terríveis da minha vida, foi sair da bolha. A banda que eu amava. Mas saí. E aí caiu na estrada do Raul. E aí caiu na estrada do Raul, nem tanto como eu imaginava, porque o Raul não era muito, era mais rápido de estudo do que fazer show. Mas aí ele acabou, tinha que fazer, né? Porque a fama estava batendo nas portas, a gente fez um bocado de coisa bacana. O Raul foi um sujeito extraordinário na minha vida. Então essa evolução foi andando. Aí, no meio disso, eu comecei, entre o Raul no começo e tudo, eu falei, eu estou muito ilhado aqui nesse negócio do Rio, eu estou longe de todo mundo, dos amigos, da praia, da turma que eu conheço, da vida toda, né? Tenho que voltar para a Zona Sul. Aí eu peguei, vi um jeito, a gente consegui, forcei, achei um apartamentozinho que dá para segurar a onda, já também tendo o trabalhinho do Raul, ali perto do Jockey. Rodrigo Otávio, uma rua ali que vai dar no... A gente era aquele estúdio no Lagoa Barra. E fui morar na Zona Sul de novo. Pronto. Aí as portas se abriram, sabe aquela coisa? Mudei, e daqui a pouco comecei a ir para Arpoador, para ir de novo, aquele negócio, rever os amigos. Desde que encontrei quem na rua? Dade. É o cara. O Dade é o cara. O Dade já estava no Novos Baianos, né? Já estava aquela onda. O Dade já tinha acabado de sair, isso era 75. 75. Ele tinha acabado de sair de Novos Baianos, mas ele contou comigo, ele falou, Gustavo, a mesma coisa, Gustavo, você sabe que o menino saiu do Novos Baianos, Ari... Não. Meu Deus do céu. Quem é do Novos Baianos? Meu filho... Desculpa, ele vai ter que cortar esse pedacinho. Não, eu fiquei vergonha de esquecer. Que isso? Quem saiu do Novo Baiano, que o primeiro que saiu do Novo Baiano que fez carreira solo? Moraes Moreira. Moraes Moreira. Porra! Pensei que você estava falando Batera. Não, o Moraes Moreira saiu do Novo Baiano. Moreira. Aí o Dade me falou, Moraes, sabe que o Moraes saiu do Novo Baiano? Eu falei, saí, soube. Mas eu também saí. E o Moraes está querendo fazer o primeiro disco dele solo e estava procurando um baterista. Porque ele, mesma coisa, ele falou, Gustavo, ele não quer juntar a turma que tocava lá, Pepeu, Jorginho, Dade, todo mundo. Ele queria fazer outra coisa. Talvez fosse essa que eu entendi assim. Porque ele não chamava o Pepeu, não chamava o próprio Dade, como ele chamou, e não chamava o Jorginho. Aí ele falou, Gustavo, você topa? Eu falei, claro que eu topo, imagina se eu não topo. Topo tudo. Aí pronto, aí criou-se um núcleo, por quê? Ele, em vez de chamar o Pepeu, chamou quem? Um tal de Armandinho, lá da Bahia. Cara de trio elétrico. Falei, o que é trio elétrico? Nem sabia o que era trio elétrico direito. Que porra é trio elétrico? O Armandinho inventou. O pai dele, né? O pai dele que inventou o trio elétrico. Depois eu fui entender tudo. Mas no começo o trio elétrico não era um negócio pá. Aí chegou o tal de Armandinho, chegou o Armando no Rio de Janeiro e acho que ele foi dormindo na casa do Moraes, no Leblon, e a gente se encontrava de manhã, ensaiar e... Então era Armandinho, Dade e eu. Pá. O Mu, irmão do Dade, mais novo, eu estava com 26, ele devia ter 18. 17, 18, o Mu acho que uns 10 anos mais novo, ou menos um pouco. O Mu estava piano, a mãe dele era pianista,
ele aprendia com a mãe um bocado de coisa, ele estava se dedicando e tal. Aí o Mu também chegou a gravar 1 ou 2 canções nesse primeiro disco do Moraes, foi gravado em outro canal, era Sumiu, em Botafogo. Tem um disco lá, tem a capa do Moraes, com as palmeiras atrás assim, tem 3 fotinhas do nosso 6x8, igual antigamente do carteira de identidade. Armandinho, Idade e eu, atrás assim. Esse disco eu tenho na minha casa, eu não trouxe. 75, cara, esse disco. 8 canais. E aí começamos a tocar com o Moraes, toquei um monte de show com o Moraes de graça. A gente tocava, aí começou a dar mole para nós, abrir um espacinho da gente, ele saía do palco, a gente chegava, tocava umas 2 instrumentais, pegava as coisas que ele sabia fazer direito, o Armandinho gostava, aqueles chorinhos eletrificados, aí, porra, isso foi dando um clima, né? Aí um belo dia, aí o núcleo foi esse, o Dade, culpado de me botar junto com ele no Moraes. E o Moraes foi botando a gente na rua, o bloco na rua, e aí um belo dia o Dade chega lá em casa, o Dade frequentava muito a minha casa, a gente jogava loto, ludo, né, aquele negócio de dadinho, aquele espiãozinho, jogava carta, ele e a mulher dele iam lá pra casa. Aí você já... Aí Gustavo, o André Midani, da Warner, convidou a gente pra gravar. Falei, meu Deus, quer contratar a gente, uma gravadora? Quer dizer, a banda que acompanhava o Moraes, né? Que eram vocês, né? Aí começou a aparecer, nós começamos a aparecer. Esse é o lado bom da coisa. Tocar de graça, mas tá fazendo um negócio diferente. Era diferente o que a gente fazia, porque eu tinha uma influência rock and roll, o Dade também tinha, o Armandinho também tinha, mas o Armandinho tinha muito aquela coisa do Nordeste, já trazia uma outra bagagem. Essa mistura que é a condução que você ouve, você sabe que é a condução, cara, é diferente das outras. Muda, você ouve a condução, posso dizer nada, eu só posso dizer que é bom pra caraca e é uma característica. É uma banda que tem uma sonoridade diferente. Variedade, legal, cara, isso. Mas e o nome? Botar nome de banda, como é que bota o nome em banda? Meu Deus do céu, como é que faz botar o nome da banda? Aí a gente pensava aqui, pensava acolá. E aí um belo dia, aí via, volta e meia, tinha na casa do Caetano, ainda frequentamos muita. Na época o Caetano morava ali no Leblon, na Vera Soto, na outra rua, Delfim Moreira. Quem achou? A gente ia lá, alguém conversou sobre lembrar do nome que o Dade, a banda do Novo Baiano, o Pepe, o Jorginho e o Dade, chamava-se A Cor do Som. Ninguém soube disso, pouca gente sabe. Mas não é, mas eram eles 3 ali acompanhando o Moraes Moreira, Novos Baianos. Aí eles começaram a botar o percursinho para fora também, começaram a ser chamados sempre para tocar assim, instrumental por aí. E eles estavam querendo fazer um negócio, uma trilha deles ali, um caminho dele, um trio. Aí que o Galvão, o pessoal lá resolveu, pô, não, aqui não tem nada de banda isso e aquilo não, é tudo Novo Baiano. E aí morreu aquele nome. Foi aí que nós, o Caetano e a gente conversando, ressuscitamos aquele. Eu achei, pô, A Cor do Som, um nome legal, a Vera, porque era uma música do Moraes Moreira. É uma música do Moraes. E aí vocês fizeram. Pronto, aí a gente resolveu, o Dade foi conversar com o Pepeu, até por uma coisa elegante. Como eles não estavam mais usando, não havia a menor preocupação, adotamos, aí surgiu A Cor do Som. E foi esse. E gravamos no primeiro. Esse é o segundo. Não, esse não. Esse é o segundo. O primeiro, tá aqui. Eu esqueci de trazer, acho que eu não trouxe. Meu Deus. Não, é esse aqui, ó. Trouxe. Olha só. Olha que maravilha. Esse é o primeiro disco. Totalmente instrumental. Aliás, tem uma música cantada daquele menino Marcelo. Aquele cantor Marcelo. Marcelo? Pô, gente boa, show com ele. Abre coração. Abre coração. Me fazer. Tem uma música aqui que é uma música. A Cor do Som, Morena, a Terra. É uma cantada que tem. Só tem uma cantada aqui desse bololô todo. Depois desse disco aqui. Aí veio esse. Aí nós fomos. Pois é. Então eu posso continuar falando? Você quer perguntar mais alguma coisa? Não, vamos nessa, nós estamos na Cor do Som aqui, ó. Então, agora é Cor do Som. Então, só que maravilha. Esse disco aqui é um sucesso danado. A sequência é esse, ó. Essa é a sequência. Essa sequência é essa. Sim. Não. Não, essa. A sequência. Olha só, quanto disco, cara. Depois aqui, essa aqui ao vivo e montou? Esse é o segundo. Esse é o segundo. Aliás, A Cor do Som foi o
primeira banda brasileira a tocar em Montreux, não é verdade? Tocar no Festival de Jazz de Montreux. Exatamente, eu sei. 1978. Aí gravamos esse disco ao vivo lá. Maravilhoso. Nossa, Festival de Jazz de Montreux. Espetacular. Aí isso aqui... Olha lá. Garota, aí veio a fase que a gente ia ser mandado embora, porque a gravadora toca pra caraca, mas vendia 3 mil discos, 4 mil. Acho que o André Midani amava a gente, amasse a gente, chamava a gente dos Beatles brasileiros. Adorava a gente. Ele não ia aguentar segurar a banda que não dá dinheiro pra gravadora. Aí nós só tomamos um pé na bunda quando apareceu esse disco, o terceiro, o anterior a esse, a ordem é essa aqui. Essa aqui, né? Essa aqui você está falando. Que a gente começou, aí a gente ganhou... Aqui tem o Beleza Pura, que ganhamos maravilhosos presentes. Beleza Pura, do Caetano, Abrir a Porta, do Gilberto Gil, e tem o Swing Menina, que é uma música do Mu e do Moraes Moreira. Essas 3 canções tocaram 3, 4 meses cada um, o ano inteiro tocou do som. E o resto era instrumental. O cara tinha que comprar esse disco, comprava para levar para casa umas 7 instrumentais. Toma isso na tua cabeça. E era uma sonzeira, né? E 3 cantadas para poder vender. Isso vendeu, aí passou a vender 50 mil discos, cara. Começamos a fazer televisão, fazer turnê 2 meses pelo Nordeste, pelo Brasil inteiro. Aí mudou, virou outro patamar, cara. Eu comecei a ficar famoso. Eu costumo brincar que eu tenho muita fama e pouca grana, né? Porque é isso, porque nós somos... A gente, hoje em dia, o pessoal ganhou muito mais dinheiro depois dessa época do que a gente, que estávamos desbravando aquele começo, né? Verdade, mas a Nova, 14 Bis, e Boca Livre, as 4 bandas assim, referência daquele finalzinho dos 70 e 80, que eu tenho muito orgulho, graças a Deus, o maior orgulho da minha vida Quantos discos vocês tocar gravaram, na Cor do Sol, uns 10 ou mais, mas teve DVD, depois teve outros desses, saíram em CD também, alguns desses discos. Tem o DVD do Calecão, que tem Caetano Veloso, Moraes e aquela menina extraordinária. A Daniela Mercury, né? Aí só tem em CD. Gustavão, deixa eu te falar aqui. Resumindo, então a coisa cresceu de um tamanho que aí sim, eu falei, agora sim. Agora sim. Tô na boa, né? Tô na boa. A galera me conhece, né? Aí eu fui morar na Gávea, um apartamento maior, com 3 quartos, tudo aluguel. Eu nunca ganhei dinheiro para comprar nada meu assim, eu não tenho nada, patrimônio, casa nenhuma. Tive só em Paraty com a minha ex-mulher, mas uma casa que também já separei, já dividiu, já acabou. Mas eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, eu faria tudo de novo. Me lembro que eu tinha um telefone, por causa do Vinícius, que eu adorava o Vinícius, gente fina pra caralho, adoro ele, gente finíssima pra caralho. Da época do Terço, né? Ele tocou com o Caetano também, bateria. O Vinícius, a mãe dele, ele me prestou um telefone, nem me cobrava nada. Deixou um telefone da mãe dele na minha casa. Aí eu tinha um telefone fixo, que era todo mundo patrimônio violento. Telefone que era tinha alugava, vendia. O cara tinha um monte de telefone na casa. Era tipo um apartamento. Gustavo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já gravou e tocou com uma galera aí, pô, Benjó, Erasmo, Raul, uma galera, João Donato. Jorge Ben. Uma curiosidade. Aqui, dessa galera que você tocou, diz pra gente aí. Quem era o mais legal de tocar, assim, o mais animado? E quem era o mais maluco? Pois é, isso é bem interessante essa pergunta. Por quê? Eu posso chutar aqui? Pode chutar. O mais legal deve ser o Benjó. Eu acho que o mais maluco deve ser o Raul, por sucesso. É mais ou menos isso, mas começar a controvérsias. Controvérsias. Porque o Raul foi espetacular. Tocar com o Raul foi emocionante pra caraca, muito emocionante. Ainda mais que a gente fazia shows assim, aquele auge da ditadura. Pô, tocando numa época um colégio lá, famosão lá em Brasília, cara, Caraca. Cheio de polícia dentro do ginásio. E a gente fazia aquele show, aquelas músicas do Raul. E aí parava o show, entrava o menino Paulo Coelho para fazer um discurso. Aquele discurso que já vai, meu Deus do céu. Sociedade alternativa, né? Hoje que ele vai ser preso. Eu achei que a gente ia sair em cana, todo mundo. Imagina. Juntar, tinha polícia pra caralho dentro do ginásio, aquele ginásio lotado. Falei, hoje que não sai mais daqui, ainda mais em Brasília, vamos direto pra cadeia.
Não conheço nada disso, mas era emocionante tocar com o Raul, porque é desse lado, assim, né? Mas o Raul também é bem animadinho com as drogas, aquela coisa toda. Teve shows malucos de a gente achar que o show não ia acabar. Esse é o lado maluco, assim, bom, maluco beleza, do lado bom. Porque o Raul era um cara extraordinário, gente finíssima, uma pessoa inteligente pra caramba. Então o Raul chegou a juntar os dois lados, né? O mais legal e o mais maluco, né? Mas ao mesmo tempo, o Raul queria ir para os Estados Unidos. Eu falei, vamos, Raul, vamos. Ele cantava bem, ele falava inglês que nem fluentemente. Ele seria um Elvis Presley novo, brasileiro lá. Eu usava aquelas roupas do Elvis Presley, aquele casaco de couro, aquele negócio. O Raul era um barato. Mas o cara também, incrivelmente, ao mesmo tempo maluco e bacana, era o Jorge Ben. O Jorge Ben, aquele jeito dele, eu nunca vi ele beber nada. Não usava droga nenhuma, nunca vi ele beber um álcool, não vi se ele bebia, nunca vi. Ele tomava uma cerveja até de vez em quando, na folguinha, às vezes, se possível, sem ele estar vendo, para evitar... Sabe aquela coisa assim? Mas, no entanto, o Jorge faz essas músicas doidas que ele faz, manda músicas incríveis que eu acho. W Brasil, Tim Maia, que Cid, Tim Maia, cara. Que é barato, né? Tira essa escada daí, essa escada vai ficar aqui fora, vou chamar o síndico. Que é isso, cara? Jacarezinho, avião. Mas, rapaz, isso é uma letra, isso é muito doido, rapaz. Você olha para uma letra dessa, você fala, mas ao mesmo tempo foi emocionante. Raul foi maravilhoso. Jorge, eu comecei a tocar com o Jorge Ben, cara. O Dade, de novo, o Dadão. Gustavo. Eu estava assim com o Dade porque a gente estava trabalhando junto com o Moraes, né? Tinha Moraes. O Dade é um queridão. Aliás, eu tô querendo trazer ele para conversar aqui com a gente. O Dade é o jeito mais incrível da minha vida. O Dade dá sorte também, né, bicho? Ele dá sorte. Onde ele vai, dá sorte para ele, dá sorte para minha avó. Além de ser merecedor. Ele é merecedor. Não, é competente. Mas ele é que estrela. E é um amor de criatura. O jeito, sabe, aquele cara que não faz mal a ninguém mesmo. Resumindo, o Dade de novo. O Jorge Ben era muito... O irmão mais velho, o Sérgio, o irmão dele, Carvalho, o Sérgio, foi produtor da Poligrama há muitos anos, né? A maioria dos discos do Chico Arca e tudo. Então, volta e meia, eu soube que o Jorge Ben ia até na casa deles lá, por causa do Sérgio. E aí, um belo dia, o Jorge chamou o Dade para tocar com ele. Aí o Dade foi num show, no outro show ele veio para mim, Gustavo, o Jorge Ben tá precisando de uma banda, um baterista lá. O baterista que tocou não é rato de estúdio, não tá afim de ficar viajando, ele ganha dinheiro tocando em fornalha, nem sei o nome do cara. Você quer tocar com o Jorge? Claro, né? Um mês depois eu estava em Paris, falando com o Jorge Ben, apenas. 15 dias, 2 semanas no Olympia em Paris, gravamos um disco ao vivo lá com o Jorge Ben e tudo lá em Paris. Fiquei 2 semanas em Paris, cara, espetacular. Aí fomos para Londres, gravou um disco que ninguém conhece, chama Tropical. Um disco foda, com orquestra, com arranjos lá inglês, do produtor inglês que era casado com uma portuguesa. Então a gente tinha... Ele tinha um conhecimento de música brasileira muito bom. Fora isso, então esse disco é um disco incrível, você tem que procurar saber. Tropical, gente, um disco, o Jorge Ben começou a tocar guitarra, ele baixou aquele santo inglês lá, aquela coisa do rock and roll, e o Jorge começou a gravar um disco de guitarra. A primeira vez que eu vi o Jorge começou a tocar guitarra mesmo. Largou o violão elétrico e guitarra. Esse disco é muito bacana. E aí, aí começou esse negócio do Jorge Ben. Eu toquei, foram 2 anos até que eu, de novo, liguei, eu acho que o único cara na vida inteira que ligou pro Jorge Ben e falou, Jorge, eu vou sair. Eu saí do Jorge Ben para tocar da Cor do Som, por causa da gravadora, porque tinha uma gravadora. Vou ter uma gravadora, eu não vou morrer de fome. Você é o artista, não vai acompanhar o artista. Né? Não, mas não é isso, eu gostaria. O Dade sempre foi. Sempre se escolhe. Não é bobo nem nada. Eu... naquela coisa minha de minha cabecinha desse jeito que eu sou. Mas você, além disso, você tocou muito tempo também com o Erasmo, né? Não muito. No Erasmo, pouco. Zé Ramalho. Zé Ramalho, o Erasmo eu gravei algumas coisas só. O Erasmo, com o Zé Ramalho, que foram 12 anos, foi muito bacana. Foi tudo uma sequência. Porque sempre tinha alguém por isso que eu não toquei, nunca toquei na noite. Sempre tinha alguém, entendeu? Só voltando ao Jorge Ben, eu saí do Jorge, nessa loucura minha,
E eu não me arrependo por um lado. Por outro, eu podia ter feito diferente. Mesma coisa com a Bolha lá e o Raul. Mas deixa quieto, já passou. Tanto que, aí depois, em 89 para 90, eu sei tocar com o Moraes, ou com Zé Ramalho. o Zé Ramalho. Também tudo nessa coisa de ele gostava muito dos meus trabalhos, acompanhava, Veludo, não sei, conhecia, tinha uma referência a meu respeito boa. Aí foram 12 anos, foi muito bacana. Eu rodei esse país inteiro, cada buraco que eu já fui nesse Brasil, o caso do Zé Ramalho, cara. Imagino. A Brejo do Cruz, a cidade onde ele nasceu, lá no final da Paraíba, lá no Quinto dos Infernos. Cheguei, cadê o palco na praça pública? Cadê? Não tem bateria, não. Bateria? O empresário... Cara, cadê a bateria? Aí entramos num carrinho fusquinha do cara lá para trás, uma bateria na cidadezinha, achamos. Acharam uma. Eu levava minha ferragem, levava um baú desse tamanho, com caixa, prato, ferragem, tudo que é ferragem. Qualquer coisa eu tocava só de bumbo e caixa e prato, entendeu? Levava tudo meu. Bom, mas aí, só para resumir essa coisa, essa história toda, eu deixei bem meu nome legal com essas pessoas. Por quê? O Jorge Ben, anos depois, em 2008, teve um acidente lá com uma passagem de som que o baterista se acidentou, caiu um negócio do palco lá numa passagem de som que não importa. Gente finíssima, o menino, ele até fui na casa dele, pô, cara, desculpa aí, eu vou fazer um sub pra você. O Jorge me chamou, o empresário dele me ligou em 2008, eu tava na cidade até fazendo alguma coisa de médico, sabe o quê? Cara, Jorge Ben, é que a gente vai para Portugal, vai para Londres, não sei o quê. Opa! Tô dentro. Tô dentro. Tô dentro. Vambora. Tô dentro. Então, o Jorge Ben me chamou 10 anos depois, sabe quanto tempo depois? Muito tempo depois, né? 2008, cara. Aí eu fiz essa turnê lá em Portugal, Espanha, Portugal, Itália, em Torino, em Londres, e na volta tinha uma expectativa de ir para Tóquio, mas o baterista vai ficar bom, né? Não ficou. E eu fui para Tóquio, mano. Eu tinha um sonho na minha vida, eu tenho que conhecer aquele lá do outro lado do mundo ali, ó, fazendo um buraco e pá. E aí já tava com a Solange, meu broto maravilhoso, depois eu falo do disco que eu fiz dela. Aí eu fui parar em Tóquio, cara, porque aí aconteceu isso, o baterista não ficou bom, a coisa veio, e a gente fizemos Brazilian Day em Nova York, e depois fomos para Tóquio e tinha o Brazilian Day em Tóquio também, que era uma coisa da Globo, eu acho, o negócio de Brazilian Day, não sei. Era o segundo Brazilian Day em Tóquio. Equipamento, toda a turma da Globo ia junto na viagem, foi. Cara, uma semana em Tóquio, que é aquilo, não queria mais voltar, falei, posso ficar aqui. Como surgiu o resto da vida, tá bom demais isso aqui. O cara para tudo para te ajudar, sabe? O cara para a vida dele. Duas situações eu passei lá, mas não vou agora render aqui. Que a mulher parou tudo e me levou até uma boate. A gente queria uma boate um dia na noite. Vamos sair uma noite aqui, pelo amor de Deus. Tinha 2 americanos na banda de sopro, que eram os mais animadinhos. A gente saía junto pra caramba. Resumindo. Então esse tempo do Jorge Ben, depois que retornou, foi espetacular. Já não tinha idade, foi sem idade, era outra turma que a turma pode ver um disco um vídeo, um DVD maravilhoso do Jorge Ben, que é acústico na MTV, em 2002, que tem a banda do Zé Pretinho, nós saímos para gravar o disco todo, a banda do Zé Pretinho se meteu, eu sabia, produção do Sérgio Carvalho, irmão do Dádio do Mu. Eu falei, Sérgio, isso aí vai dar. Não vai. Eles vão reclamar. Então, dito e feito, acabou que dividimos o repertório. Eu, Dade, aí era eu, Dade, aquela turma que tocou antes, que é eu, Dade, menino. Os dois mineiros, né? O João Vandaluz, o Joãozinho em percussão, o Dade e eu. E depois, aí no meio, depois entra a banda do Zé Pretinho e faz a segunda metade do DVD. Eu tenho até foto ali, Gustavão, eu lembrei. Então, deixa eu te falar, depois dessa estrada toda, essa doideira toda, cara, o destino quis que a gente nos encontrássemos aqui. Tem que falar. Pra formar a banda Colorado Country. Como é que eu cheguei? Nós ficamos 5 anos, né? Você
Colorado Com a banda Country. Colorado Country. Agora eu quero perguntar para a entrevista. Como é que eu cheguei barato. nisso? Como é que Eu a esqueci. vida trouxe... Como é que a gente se encontrou? Se eu não nesse me engano, negócio? foi o Gil. Gil Cardoso. Foi o Gil aí, porque eu fizemos um show antológico com o Gil, Gil tocava com o Celso Blues o Celso Boy, né? Blues Boy, cara, um dos melhores shows da minha vida do rock and roll. Teve um parente da minha ex-mulher, da Marília, que ele falou que o melhor show de rock and roll que eu já vi no Brasil, sei lá, nunca vi. Foi um show no Germania do menino com o Gil no baixo. A gente ficou sem um batera, a mesma história, né? Foi logo no começo do Colorado Country. Aí o Gil falou pra mim, pô, tem um cara aí que, pô, é o Gustavo da Condução. Eu falei, tá de sacanagem, né? Ele falou, não, ele mesmo, ele tá afim de fazer. Eu falei, porra, cara, traz o cara aí, bicho. Bicho, a gente lembra disso? Não tô lembrando, tô entrevistando você agora. Nós fomos tocar no Duerê, cara. Foi o Duerê é inevitável. O Duerê na minha vida, eu lembro exatamente do pedacinho, eu lembro tudinho dali. Aquele camarimzinho lá atrás. Isso, exatamente. O palquinho, a gente passando som, eu levava a bateria toda no meu carro, oh meu Deus, não tinha lei seca, pelo menos graças a Deus não tinha lei seca. Mas eu tinha aquele carrão, aquela Ipanema, né? Eu tinha Ipanema na época. Então, logo depois a gente começou a fazer ali, começou a pintar, fazer um certo sucesso, né? E o Gustavo era o famosão da turma, né, bicho? O cara já era famoso, ele, pô, já ajuda. E começou, o Serginho Cavazoli tava vindo também. Eu amo Cavazoli. Cara, e aquilo ali começou a pintar e pintou o festival Country Rio Internacional, no Rio Centro, né? Country Rio, eu me lembro até hoje também, que nós tocamos. Os produtores, né? Quem? O Rick Ferreira. O Rick. Que a gente fez o especial na TV Manchete e foi embora. Ficamos 5 anos na estrada, né, cara? Foi muito legal. Foi muito legal. Eu vinha pra cá, maior felicidade. Voltava de madrugadão. Eu lembro do show. Depois de tomar todas, mas chegava em casa direito. Eu vou contar uma história de tomar todas. Teve um show que você caiu do trio elétrico, né, cara? Quase caí, não caí. Caiu, você ficou pendurado ali. Eu fui, porque o trem dava umas freadas de vez em quando. Agora posso falar mais um pouquinho? Sim. Vai lá, agora eu tenho que mostrar uma coisa minha aqui, meu bruto. Vou falar da Solange aqui, cara. Esse é um trabalho maravilhoso também, On The Rocks, é uma banda de meus amigos, a maioria de Petrópolis. Rapaz, isso é bom demais, é só cover, mas é os melhores discos, ele fala o melhor On The Rocks, ele tem vários CDs. Ele elogia muito, o Carlinhos Copos, que é o baixista com quem eu passei o carnaval agora numa fazenda que ele tem, Santana do Deserto, espetacular, um lugar assim, fazendão, um cavalo. Ele ama cavalo também. Maravilha. On The Rocks para todo mundo. E a minha brotinho, Dona Solange Pellegrini. Isso aqui que é. Isso é fera. Isso aqui que é o lance, porque o único disco que eu produzi um disco, gente, na minha vida. É esse aqui. Com tudo que ela queria, ela escolheu o repertório. Eu corri atrás de todo mundo aqui, Roberto Menescal, Paulo César Pinheiro, Djavan, Orlando Moraes, o Perinho produziu, o Perinho fez os arranjos todos, Perinho Santana, não falamos do Perinho, não falamos do Vitinho. Tem aquele disco do Perinho e o Vitinho também. Depois daquela sequência, eu trouxe 2 discos aí que são da reta final. Peraí, deixa eu ver aqui. É vinil? É vinil. Aqui, ó, esse primeiro, Vitor Biglione. Isso aqui é bem Sujeito Extraordinário. Isso aqui é o Solto Pavão, que é o primeiro disco que eu gravei com o Jorge Ben. Jorge Ben. Já trouxe, tem que mostrar. Aqui era Jorge Ben, né? Não era Ben Jorge. Jorge Ben. Ben Jorge aviadou-se. Depois é isso aqui, também. Esse aí, muito legal, esse disco também. O África Brasil também é cultuado pra caramba. Mas eu não esqueci de falar do Vitor, gente finíssima, um espetacular guitarrista, parceirão meu, mas dele até hoje. Isso aí foi depois que o Armandinho saiu. O Armandinho saiu da cor do som por causa da cor da família e besteira com a família com o trio elétrico, botaram a faca no pescoço dele e ele falou: não, vou escolher minha família, vou escolher a cor do som, vou escolher minha família. Saiu. Depois Vitinho foi maravilhoso, 2 anos só, mas foi muito bacana. E ainda depois entrou o Perinho Santana, que eu amo, o Perinho, um sujeito extraordinário, tá aqui ele, tocou com o Gil, 500 anos, tocou com todos os baianos lá, um puta de um guitarrista, e foi ele quem fez os arranjos desse disco maravilhoso, que eu adoro esse disco, minha namorada, sinto muito, Solange. Ela canta pra caramba, Claro. Dona Solange canta muito. Solange Pellegrini, muito bom. Ela tem produziu? Um timbre gostoso que não canta, você pode ver a Solange cantando um dia inteiro. Você que produziu? Eu produzia.
porque eu tive que correr atrás, eu peguei esses caras tudo e consegui baixar pela metade do preço, né? Eu tinha que pagar nas editoras, entendeu? Arrumamos um fã dela lá no prédio da Dr. Brandão, que bancou mais da metade com o dinheiro, porque ele era fã da Solange pra caramba, amava música, faleceu já, infelizmente. Esse é um disco, eu tenho muito orgulho, porque é o único que eu fiz. Claro. Mas foi uma pessoa mais do que especial, que é uma pessoa que eu vou ficar o resto da minha vida, se Deus quiser, ela quiser, porque eu quero. O amor é lindo. Então já são 22 anos, minha gente. O amor é lindo, pô. Não tem como, o amor é lindo. Descobri lindo com 50 anos o amor, finalmente um amor verdadeiraço. Que beleza, que maravilha. Hoje eu sou o cara mais feliz do mundo, tenho uma família linda, uma mulher maravilhosa. Graças a Deus. E tenho saúde, tenho idade, tenho história para contar. Muito, E muitos amigos. Graças a Deus. Eu não tenho inimigo. Se alguém é inimigo é maluco. Eu acho que não tem nenhum inimigo. A gente esqueceu dessa parada da Cor do Som ainda. Vocês fizeram agora. A Cor do Som tá na ativa de novo, né? Então. O negócio é que a Cor do Som tá na estrada com a mesma formação. Isso é voltou. Pô, Armandinho voltou e tudo parece que pá. Impressionante. Aquela magia acontece. Incrível. A gente não ensaia, de repente vai o teu show amanhã. Não precisa. Dá uma passagem do som e a coisa sai, ó. E vocês fizeram um DVD fantástico, comemoração dos 40 anos, não foi? Foi, Participação do Lulu Santos, Roupa Nova, Djavan, Flávio Venturini, Gilberto... Muito legal, espetacular. Né? Espetacular. Isso aí foi marco, outra história. 45 anos de banda. 40, aí foram 40. Aí eram 40, já estamos né? 45 anos de banda. É mole isso. Que maravilha. Impressionante, né? E tem show aí, gente. De abril tem show aí. Dia 21 de abril tem o show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Entra 5 mil pessoas lá e te lota aquele negócio. É um espetacular. Gustavão. Eu amo você, amo a Cor do Som, amo a minha vida musical, que eu descobri do nada, foi tudo assim, aconteceu. Você é incrível. A minha vida é muito incrível. Eu sinto muito informá-los, mas eu acho minha história muito doida. Muito incrível. Eu vou fazer um livro. Quando eu fizer o livro, eu vou falar. Vamos lançar aqui. O livro vai chamar-se A Duras Penas. Eu posso botar entre parênteses assim, a saga de um músico brasileiro, sei lá. Porque a gente foi daquele lugar, aquela época infernal, antes da ditadura, na ditadura, pós-ditadura, e estamos aqui hoje. Estamos aí vivos, graças a Deus. Com saúde e mandando brasa, tocando direito ainda, amém. Eu não posso deixar de falar, desculpa. Fala. Tem a banda que eu mais amo atualmente, além da Cor do Som, que é um trio maravilhoso, com Rodrigo Jesus, Léo Neiva, que é niteroense, e eu, trio só instrumental, músicas brasileiras do nosso jeito de tocar, com de Milton Nascimento, do Lobo. Chama-se Rod Jesus Trio, Rodrigo de Jesus Trio, que é o guitarrista, é o Rodrigo, ele é o mentor desse negócio. Eu faço questão de falar disso, porque nós estamos... Lembra que a gente conversou sobre o Máfia, aquele lugar que a gente vinha tocar aí, talvez acabou, aí veio a pandemia, a gente não fez nada. Não, aliás, tá tudo voltando. Vamos tentar, ajuda a gente aí, o nosso trio está em forma, cara, estamos perfeito. Tem material pra caramba de vídeos assim, de show, e queremos tocar. Nosso trabalho é muito legal. Vamos tocando. Animadíssimo. Bom, galera, estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Eu queria agradecer meu querido e talentoso amigo Gustavo Schroeter, meu bom. Muito obrigado. Pô, meu amigão, por esse papo super maneiro, super legal sobre a sua carreira. Tô felizão. E que Papai do Céu te dê muita saúde para você levar sua música e talento para esse mundão afora aí. Amém, amém. Valeu, meu querido. Eu quero isso que eu quero. A vida é bela demais, cara. Quem não sabe viver, não sabe que tá perdendo. Tem que saber, a vida é bela. Você dá seu jeitinho, os problemas tem, a gente passa por cima deles. E vamos tocando. Fé, irmão camarada. Com muita música. Em nome da música, tamo juntos, meu amigo. Obrigado, galera. Adorei, Tavinho. Obrigado, gente.